Olha só, gente, a liberação dos obrigatórios de máscara divide opiniões no Rio. A cidade se tornou a primeira capital a dispensar o uso da proteção contra a Covid-19 em todos os ambientes, inclusive os fechados. Vamos ver na reportagem dela, a nossa diva Liane Borges, na tela. Nesta academia, a notícia foi sinônimo de alívio para alguns. Máscara sufoca muito a gente, né? Já outros preferem a cautela. Acredito que pode surgir novas variantes ainda, uma doença ainda desconhecida. A decisão de dispensar a proteção facial em ambientes fechados levou em conta critérios como o avanço da vacinação, a baixa taxa de transmissão do vírus e a redução nos índices de internações na cidade do Rio. Mas a prefeitura ainda recomenda o uso de máscaras para pessoas com doenças graves, com algum sintoma gripal e também para aquelas não vacinadas. Além disso, a apresentação do passaporte vacinal para acesso aos espaços fechados continua obrigatória, até que 70% da população maior de 18 anos esteja imunizada com a dose de reforço. Lembrando que isso é uma desobrigação. As pessoas que quiserem continuar utilizando máscara, devem continuar utilizando, podem continuar utilizando. Apesar da medida, o Sindicato das Empresas de Ônibus da capital recomenda que os passageiros continuem utilizando máscaras. Este médico sanitarista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro considera a liberação precipitada. Simplesmente, de um momento ao outro, sem uma campanha esclarecedora, né, você é muito peso para as pessoas, você atribui a uma responsabilidade individual, né, que é uma responsabilidade do Estado, da autoridade sanitária, né, de coordenar esse esforço. Em outubro do ano passado, o Rio já havia dispensado o uso de máscara em ambientes abertos, o que acontece em outras 4 capitais brasileiras. Então vamos abranger ainda mais esse assunto. Está aqui para conversar com a gente, via Skype, o Dr. Mário Roberto Dalpous. Ele é médico sanitarista e professor do Instituto de Medicina da UERJ. Olha só, doutor, primeiro, obrigado pela participação com a gente, tanto na matéria como agora, nesse bate-papo que nós vamos trazer para cá. Porque que acontece é o seguinte, o Comitê Científico, ele aprovou a liberação do uso das máscaras em todos os ambientes, principalmente os fechados. Para o senhor, essa atitude, nesse momento, foi a mais acertada? Qual a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Eu acho que está uma certa confusão, né? O que o Comitê Científico, enfim, da Prefeitura discutiu, imagino, era a possibilidade, né, de que em determinados ambientes a máscara não seja mais utilizada. Agora, acho que é um equívoco na forma como esse entendimento foi transformado numa decisão. Porque transferir para cada uma das pessoas a responsabilidade de decidir se vai usar ou não é, no mínimo, até injusto, porque nem todo mundo tem o conhecimento científico e técnico para tomar essa decisão. E essa é uma responsabilidade sanitária do Estado, do governo, da autoridade sanitária, né? Então, é óbvio que há muitos ambientes, ambiente aberto, e até muitos ambientes, digamos, que você tem uma boa circulação de ar, como bares, restaurantes que são abertos, e a máscara pode não ser utilizada. As pessoas estão lá com distanciamento e tal, e você pode fazer isso. Agora, seria preciso, uma campanha muito forte, importante, de esclarecimento para as pessoas. E 2, que o Estado, né, quer dizer, tanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto as secretarias municipais, assumam a responsabilidade que lhe é devida, né, que é de orientar as pessoas, não de transferir para as pessoas ou para as instituições a responsabilidade de decidir. Imagina num supermercado que o gerente decide que lá vai ser obrigatório o uso de máscara. Chega uma pessoa e diz, não, eu não vou usar máscara porque a prefeitura diz que não preciso usar. Olha o conflito, entendeu? A confusão, que vai terminar na delegacia ou na polícia, sei lá onde, né? Então, essa decisão, quer dizer, ela é extemporânea da maneira como ela foi tomada, generalizando. 2, foi tomada no município de Janeiro, sem levar em conta toda a circulação de pessoas, o transporte coletivo e tal. E 3º, há alguns ambientes em que a máscara precisa ser mantida, como os hospitais, as casas de repouso, as clínicas, né? E, eu diria, o transporte coletivo, né, onde basta alguém contaminado espirrar que vai contaminar todo mundo.
Acho que até o interessante, que poderia ter acontecido ontem, nessa reunião do Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, e que também aconteceu em outras prefeituras no estado do Rio de Janeiro, era o quê? Decidiu-se, por exemplo, para se liberar para que em locais fechados as pessoas não utilizassem mais máscaras. Que a gente tivesse um período aí, vamos botar, sabe aquele período que a gente tinha da incubação do vírus? Um período, né, vamos botar de 10 a 14 dias, para que aí sim essa máscara fosse retirada de uma certa vez. Não fazer, tipo, ó, decidiu hoje, vai fazer hoje, por causa dos números. Até porque a gente Você está absolutamente certo, Caio. E a gente teve agora, Mário, a questão do carnaval, e não deu esse tempo todo, por exemplo, para a gente ter essa noção se teve um aumento ou diminuição de algum tipo de infecção dessas pessoas que foram para blocos clandestinos e tudo mais aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, Mário? Exatamente, não, você está absolutamente certo. Quer dizer, esse é um outro, a meu ver, um equívoco dessa decisão, né? Que, na realidade, o prefeito até publicou de tarde o decreto como se já tivesse tudo pronto, né? Só o comitê científico sancionou isso. Então, inclusive, tem uma certa... enfim, com todo o respeito que eu tenho aos membros do comitê, são pessoas, todas elas muito... com conhecimento, com experiência e tal, mas é um certo jogo de empurra entre a prefeitura e o comitê. Quem foi que autorizou quem, né? Então, a questão aqui é o seguinte, quer dizer, há uma responsabilidade, né? O Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, do meu entender, ela está abrindo mão da sua responsabilidade de coordenar isso, né? Quer dizer, é da responsabilidade estadual a coordenação da vigilância sanitária, do controle das doenças transmissíveis, enfim. E ela está abrindo mão. Cada município decide como que é. O que, obviamente, gera conflito. Imagina, aqui no Rio, ou de Niterói para o Rio, né? Ele, na barca, ele vai usar a máscara ou não vai usar? Aí chega no Niterói e vai ter que usar máscara. No Rio não vai usar máscara. Nas academias, em que há um esforço físico de respiração maior, as pessoas transmitem mais aerossóis, etc. Né? Pode ser que tenha alguém que esteja contaminado, não está com sintomas, as outras pessoas vão sair todas de lá contaminadas. Você tem um ambiente de maior liberação do vírus, nesse caso. Então, era preciso, esclarecimentos maiores, 2, faz parte da saúde pública a comunicação, né? Então as pessoas precisam ter informação, não basta essa coisa, quer dizer, faz no Twitter enfim, não é assim que funciona, quer dizer, é preciso que você tenha uma comunicação de massa, as pessoas precisam ser esclarecidas, né? As grandes campanhas onde nós tivemos sucesso aqui no Brasil, houve intensa participação e comunicação. A redução e o controle da HIV/AIDS, a redução do uso do consumo de tabaco, né, de cigarro, as vacinações, poliomielite, meningite, todas elas tiveram intensas campanhas de esclarecimento. Agora que a gente precisa disso, e mais ainda, eu diria, a pandemia não acabou. Se a pandemia não acabou, né, é preciso ser cuidadoso com essas decisões. Então, eu penso que a decisão não é que ela esteja totalmente errada, não é isso. Mas é preciso ter cuidado com isso. Tem que se pensar, tem que se olhar realmente. Dr. Mário Del Pós, obrigado pela sua participação aqui no SBT Rio para trazer esses esclarecimentos para a gente.